Olá, galera! Estamos nós de volta aí com inglês pro Enem, com gabarito Enem. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante que muita gente não leva em consideração quando está dando aula. É o inglês, claro. Mas são os artigos, os indefinidos e os quantificadores. A gente estudou nas outras aulas, falamos sobre plural, singular, palavras contáveis e incontáveis, e hoje elas vão ser necessárias para a gente poder estudar essa parte, ok? Beleza? Vamos lá, começando do comecinho, claro, música. Senão não seria a minha aula, né? Não tem graça. Vamos lá. Primeiro, alguém conhece Michael Bolton? Michael Bolton é um cara famosíssimo. Hoje em dia, quem gosta dele é brega. E o pior de tudo é que essa música sempre vem na minha cabeça de vez em quando, eu não sei porquê. Mas vamos analisar o que eu quero, né, na realidade? Vamos lá, a gente está falando de artigos, né? Então, assim, aqui nessa parte da música eu já tenho 1, 2, 3, 4 artigos. É claro que nós temos os artigos indefinidos e os artigos, definido. Quando a gente fala de artigos indefinidos ou definidos, a gente vai ter que levar em consideração algumas coisinhas que eu vou passar com vocês durante essa aula, tá? Mas eu tenho aqui, ó. When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing else. He'll trade the world for the good thing he's found. Ou seja, quando um homem... Que homem é esse? É um homem generalizado, qualquer homem. Quando um homem ama uma mulher, não é uma mulher específica, é uma mulher indefinida, ele não pode manter a sua mente em nada mais. Ele trocaria o mundo. Quantos mundos a gente tem aqui nesse lugar? Né? Quando a gente fala lá de fora do nosso sistema solar, são vários. Mas ele trocaria o mundo. Quando a gente fala isso, a gente está falando do nosso próprio planeta. Pela boa coisa que ele achou. Não é por uma boa coisa, ele está falando pela boa coisa. Então ele trocaria o mundo por essa mulher que ele acabou de encontrar. E aí a gente tem outra música aqui, tá? Essa música é dos Scorpions, Winds of Change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Então a gente tem aqui novamente artigos, porém nesse daqui a gente tem mais artigo definido do que indefinido. Olha, take me to the magic of the moment. Então leve para a mágica do momento. Não é uma mágica, não é um momento, é a mágica do momento. Em uma noite gloriosa. Aí é qualquer noite. Onde, where the children of tomorrow dream away. Onde as crianças de amanhã. Não são crianças em geral, são as crianças de amanhã. Sonham no vento, na brisa da mudança. Então, que brisa é essa? A brisa da mudança. Então, eu estou definido. O único que não é definido é esse aqui, porque eu estou falando de uma glória, uma noite gloriosa. Então, vamos lá. Artigos definidos e indefinidos. Começaremos pelos artigos indefinidos, que são os mais tranquilos da gente estudar, são os que têm menos informação, porém, não deixam de ser importantes. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho 2 artigos indefinidos em inglês, tá? É o a e o an. Aí você me pergunta, mas por que eu tenho 2? Faz. Tá, você perguntou. Mas por que eu tenho 2? Eu tenho 2 artigos indefinidos em inglês por causa de som. Basicamente isso. Por quê? Porque esses 2 artigos aqui, eles têm a mesma ideia, que significa um. Então, quando eu falo a pencil, eu estou falando um lápis. Claro, pode ser um de número mesmo ou um de um lápis qualquer. Quando eu falo an eraser, eu estou falando uma borracha. O que eu tenho que tomar cuidado aí? Primeiro, se a gente comparar inglês e português, quando eu falo dos artigos indefinidos em português, eu tenho uma, umas, uns. Eu tenho 4 artigos. Quando eu falo do inglês, eu tenho somente 2, porque eles são diferenciados pelo som. Eles não têm diferença conforme ao gênero, ou seja, se é homem ou mulher, se é feminino ou masculino. E eles não têm diferença com relação a plural e singular.
Por quê? Se eu falei para vocês que o a e o an significam um, como é que eu vou usar um mesmo, de um singular? Como é que eu vou usar um no plural? Eu não vou falar cadernos. Eu não tenho como falar isso. Para isso, a gente vai usar um outro indefinite, um outro sistema indefinido na língua inglesa, que aí é o some e o any, e a gente já vai ver isso. Mas agora a gente está vendo sobre isso. Então, primeiro detalhe. Artigos indefinidos, eles só são usados no singular. Eles só são usados, mais uma vez, com palavras contáveis. A gente lembra na aula sobre plural que a gente não pode contar, por exemplo, água. Eu não posso falar uma água no sentido de quantidade. Eu posso falar uma água no sentido de indefinido. Ou seja, a gente vai usar outra coisa, que é o some and any. Mas aqui não. Aqui é singular. Aqui, ó, é um mesmo. Então, eu não posso falar uma água. Então, eu só vou usar os artigos indefinidos para o singular, para palavras contáveis. E aí, vocês me perguntaram por que eu tenho dois. Eu tenho dois por causa do som. E aí, que som é esse? Vamos analisar. O A, eu estou usando com pencil, banana, camel. E o AN, eu estou usando com eraser, orange, elephant. Até aí, a gente chega a uma conclusão básica. Qual é? Que esses carinhas aqui são sons consonantais. Esses carinhas aqui são sons vocálicos. Beleza. Aí a gente vai no lugar que dá um problema. Porque sempre falam assim pra mim, por que eu uso A, por que eu uso AN? Ah, eu uso A com sons consonantais, e o AN, perdão, eu uso A com consoante e eu uso o AN com vogal. Aí eu tenho essas daqui, ó. Isso aqui, beleza, consoante. Mas e esse carinha aqui? Não é. Aqui são consoantes. Beleza. Isso é vogal? Não. Vogal. E esses daqui? Não são. Então, eu tenho que prestar atenção porque eu estou falando de sons. Sons. Quando eu falo dessa palavra aqui, horse, eu tenho o som do H em inglês, que seria o nosso R em português. Então, quando eu faço isso aqui, eu tenho o som do R, de horse. Estou botando em português, tá? Horse. Eu tenho o som aqui, é R de português. Quando eu uso isso aqui, ó, eu não falo hour, eu falo hour. Essa é a minha pronúncia para quando eu estou falando de hora. Então, o que acontece? Enquanto esse H aqui, ele é pronunciado, ele é um som consonantal, esse H aqui, ele não apresenta som, ele é mudo. Por ele ser mudo, ele não é um som consonantal. Mas eu tenho aqui uma ideia de som vocálico. Beleza? Tendo essa mesma ideia, eu tenho aqui, ó, market, que eu começo com o som de M mesmo. M. O sandwich, que eu começo com o som sibilante de S. Mas esse daqui, ó, M, eu começo com o som da letra. Como é que é a letra? A, B, C. Então, aqui é M. O que é isso? Som vocálico. Aqui, ó, S. SOS. Novamente, eu tenho um som vocálico. Aqui não é market, eu não falo ear market, eu não falo ear sandwich. Não. Então, esses daqui vai ser a market, a sandwich. Enquanto esses vai ser an MP3 player, an SOS signal. E aí a gente vai para o mais chatinho. Por que ele é mais chatinho? Porque a gente tem muita dificuldade em entender isso. Eu vou explicar de duas maneiras. Você grave a que for melhor para você. Enquanto essa daqui eu tenho o som de aquele som de retardado mesmo, de umbrella, né? Vou botar aqui assim, ó. Alguma coisa desse tipo. Umbrella. Aqui eu tenho o som de uniform. Uniform. É como se, primeira explicação,
eu tivesse começando a minha palavra com o you. Uniform. Então, o que acontece? Primeira explicação que eu tenho a palavra começando com Y. O que é um Y? O Y é um som consonantal, tá? Y é consoante. Outra explicação que eu tenho. Quando eu falo realmente sobre a pronúncia, eu tenho a situação da divisão, da transcrição fonética. Quando eu falo uniform, eu faço isso. O que acontece? A vogal forte é o U. You. O I só tá ali para apoio. Esse apoio, quando a gente fala de fonética e a gente está falando de vogal, a gente diz que ela é uma semivogal. Pensa comigo. Se ela é uma semivogal, ela é uma vogal? Não. Assim como Percy Jackson não é Deus. Ele é semi-Deus, tá? Ele tem a oportunidade de virar... Tá, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é, ele não é Deus. Ele é semi-Deus. Assim como Hércules. Vamos lá, Hércules, pro pessoal do Percy Jackson não ficar doído. Quando eu falo de Hércules, o Hércules nasceu metade da mãe, que é terrena, e metade do pai, que é Deus. Então, ele é semi-Deus. Ele não é Deus. Uma semivogal é semivogal, não é vogal. Então, a gente ainda fala aqui que esses sons consonantais, eles são sons não vocálicos. Eu não posso dizer que o meu I aqui, de apoio, ele é uma consoante. Mas eu posso afirmar que ele é uma semivogal. Ou seja, ele não é uma vogal. Então, sons não vocálicos. Então, só pra gente resumir a situação e não ficar tão complicado como essa loucura aqui que fica. Quando a gente fala de A e AN, primeiramente a gente está falando de um somente. Ou seja, para palavras substantivos contáveis no singular. Eu tenho AN por causa da mudança sonora. Por isso que eu tenho tanto o A quanto o AN. Enquanto essa primeira galera aqui eu vou usar com sons não vocálicos. Essa segunda galera aqui eu vou usar com sons vocálicos. Por que isso, gente? Como eu falei, é questão de sonoridade. Quando eu falo a horse, eu tenho uma divisão realmente, a horse. Quando eu falo an hour, eu tenho uma ligação de uma consoante com a próxima vogal, que aqui é um som vocálico. Por isso que em inglês ele é tão conectadinho assim, sabe? Que a gente puder, a gente sempre usa e junta. Então, an hour, an umbrella, an MP3 player, an SOS signal. E a gente vai fazendo isso. Então, lembra sempre que você tem o A, o N e depois uma vogal, ou um som vocálico. Beleza? Agora a gente tem o momento, por que que eu uso, para que que eu uso. Tem umas certas coisas específicas que ajudam na compreensão do texto quando a gente fala de artigos definidos e indefinidos. Porque para você saber se uma coisa é certa, se uma coisa é definida, você tem que saber através do texto. Não vai ser uma coisa assim louca. Então vamos lá. Eu tenho aqui, antes de substantivos contáveis no singular, mas nunca antes dos incontáveis. Foi o que eu falei para vocês. Por exemplo, I have a dollar. Eu tenho $1. Tá? Eu botar outra ideia aqui. I have a bottle of water. Novamente, eu tô falando substantivo contável no singular. Mas, olha, I have some money. Ou, se eu quiser colocar, por exemplo, I have some dollars. A gente vai estudar o some e tanto para contáveis quanto para incontáveis. Mas eu quero que vocês vejam essa primeira diferença aqui. Quando eu falo I have a dollar, eu tô falando que eu tenho $1.
pode ser uma ideia de coisa não específica. Eu tenho $1 lá em casa, entendeu? Eu tenho $1 lá em casa. Não sei qual, mas eu tenho. Ou $1 mesmo. Quando eu falo eu tenho algum dinheiro, é uma ideia de indefinido. Porém, não é a ideia do que a gente usa em português. Eu tenho um dinheiro lá em casa. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho alguns dólares. Ou em português eu tenho uns dólares. Mas lembra que em inglês não rola isso. Antes de locuções envolvendo adjetivo e substantivo, sempre no singular, porque a gente estava falando sobre isso. Por exemplo, he is a nice boy. They have a beautiful house. Ou seja, ele é um menino bonzinho. Eles têm uma casa bonita. Se eu quiser colocar no plural, por isso que eu falei singular, eu vou omitir esse meu artigo definido. Indefinido, perdão. Olha, his... Não posso falar, né? Que ele é uns meninos, né? Vou botar they. They are... Vou omitir. Nice boys. Aqui, ó. They have beautiful houses. Então, quando eu coloco no plural, eu faço essa minha omissão do artigo indefinido, porque ele não vai estar lá. Quando não se quer determinar um substantivo, dando uma ideia vaga. Como assim? I saw a dog on my way home. Eu vi um cachorro no meu caminho para casa. Ou they found a pen. Eles acharam uma caneta. O que acontece aqui? Eu tô falando que caneta é essa? Não, eles acharam uma caneta. Eu tô falando que cachorro é esse? Eu tô dando alguma característica para fazer uma ideia de restritiva do cachorro? Não, eles viram, eu vi um cachorro. Então, é uma ideia vaga, não é uma ideia específica. E expressões numéricas, como assim? I would like to have $1 million. Expressão numérica, million. Go and buy a couple. Não, a couple não, a dozen. A dozen eggs. Então, novamente, eu tô falando sobre expressões numéricas, ó, a million, a dozen e assim vai. No lugar do numeral, a gente falou que o a e o an, eles significam a mesma coisa que E esse pode ser uma coisa indefinida ou pode ser uma coisa numeral, Ou seja, quando eu falo aqui I saw a dog, obviamente é um cachorro somente. Mas eu não tô querendo falar isso, eu tô falando que é um cachorro na ideia geral. Mas eu posso falar assim, I have 2 dogs and a cat. Não é um gato qualquer. Eu tô querendo falar aqui, I have 2 dogs and a cat, que é one cat. He bought 2 books and an eraser. Ele comprou 2 livros e uma borracha. Então, não é aquela ideia do não específico, e sim a ideia da quantidade, mesmo. E antes de profissões, isso dá um problema seríssimo. Por quê? Quando a gente fala em português, eu sou professora, eu sou professora. Só que quando eu vou falar em inglês, eu tenho que falar assim, ó. I am a teacher. Por quê? Porque eu sou uma professora. A gente tem o grupo de professores no mundo inteiro e aí eu sou uma delas. Basicamente é isso. Assim como he is an engineer. Ele é um engenheiro. Ou seja, ele é engenheiro, é a profissão dele, mas ele é um engenheiro do grupo de engenheiros que existem. Beleza? Basicamente, quando a gente está falando de artigo indefinido, é isso aqui que eu tenho.
tá? Então, lembra direitinho quando a gente estiver falando sobre isso. Vamos lá, agora a gente vai para o carinha mais chato. Por que eu falo carinha mais chato? Porque eles têm vários detalhes com relação aos artigos definidos. Primeiramente, a gente já fala de artigo definido, ele já tem uma grande diferença com relação aos artigos indefinidos. O nome, sacanagem, não é o nome não. Quando a gente fala de artigos indefinidos, a gente tem o a e o an, que a gente só usa para contáveis no singular. Quando eu falo de artigo definido, eu tenho um só, que é o the. Eu posso usar singular e plural para coisas contáveis, quanto eu posso usar também para coisas incontáveis. Então, vamos lá. Artigo indefinido. Indefinido não. Indefinido é só aquela situação. Definido. Eu posso usar para substantivos contáveis, tanto no plural quanto no singular. Aqui, ó. The child, a gente lembra que child é criança. The children, crianças. Então, a criança, as crianças. E eu posso usar para substantivos incontáveis. Ó, the water, a água. The love, o amor. A gente não conta amor, né? Então, assim, artigos indefinidos, somente dois, a e a n, os dois significam a mesma coisa, que é um. Consequentemente, só posso usar para substantivos contáveis no singular. O the, em português, seria o nosso o a, os as. Então, eu tenho um artigo somente, que eu posso usar tanto no plural quanto no singular de substantivos contáveis, quanto para substantivos incontáveis. E aí, como é que eu sei o que é o que? Vamos lá. É óbvio que quando a gente está falando de Enem, a gente não está falando de situações que vocês vão colocar o artigo, complete as frases abaixo com o artigo indefinido. Não. A gente está falando de situações que eu tenho que entender se é definido ou indefinido. Por que eu estou usando isso ou não? Vamos lá, vamos começar. Para apontar um substantivo específico. Lembra quando a gente falou do exemplo de coisas não específicas? Eu vi um cachorro, eles acharam uma caneta. Por exemplo, se eu botar o artigo definido, vai ficar assim, ó. They found the red pen. Ou they found the teacher's pen. Não é mais uma caneta qualquer. É a caneta da professora, é a caneta vermelha. Quando eu falo, eles acharam uma caneta, beleza. Eles acharam a caneta vermelha. A azul eles não acharam não, mas eles acharam a vermelha. Eles acharam a caneta da professora. Não acharam a do aluno, mas acharam a da professora. Então eu estou especificando, beleza? Antes de substantivos dos quais só existe o único. Graças a Deus eu não tô com vocês aí, porque isso é momento de piada de aluno. Porque eu falo assim, por exemplo, o sol. Professora, mas tem vários sóis em outras... Beleza, em outras galáxias, mas aqui não. Eu falo, por exemplo, a Lua. Mas Saturno tem não sei quantas luzes. Beleza, mas eu tô falando da nossa Lua. Então, quando existe só um... eu vou usar o the. Por exemplo, I looked at the sun shining in the sky. Ou seja, eu olhei para o sol brilhando no céu. Outra coisa que sempre tem problema. Por exemplo, he rang the bell at the front door. Ou seja, ele tocou a campainha, basicamente, óbvio que a gente tem exceções, mas basicamente numa casa normal, a gente tem uma campainha só. É claro que fica ruim a campainha e bota outra e tal, mas só temos uma campainha. Então, ele tocou a campainha na
porta da frente. Só existe uma porta da frente em cada casa. Ah, mas tem a entrada da cozinha. Beleza, você acabou de dizer a entrada da cozinha. A entrada da frente é uma específica. Qual é a entrada da frente? É aquela que você usa com mais frequência para todo mundo entrar na sua casa. A outra sempre vai ser a porta extra, beleza? Antes de nomes de oceanos, mares, rios, canais, grupos de ilhas e cadeias de montanhas. Tem um motivo pelo qual eu sublinhei isso. Antes de oceanos, por exemplo, the Atlantic Ocean, the Red Sea, the Amazon River, the Panama Channel. Grupos de ilhas. The Caribbean Islands. E cadeias de montanhas, por exemplo, the Andes. São cadeias de montanhas. Quando eu falo de uma ilha somente, não. Por exemplo, Madagascar é uma ilha somente, eu não vou botar o the. Se eu falo, por exemplo, de uma montanha somente, Mount Fuji, Everest, não vou colocar o D. Por quê? Porque é uma somente. Beleza? Por isso que eu sublinhei ali. Antes de instrumentos musicais, he can play the piano. Você está falando de um piano específico. I used to play the flute. Eu costumava tocar a flauta. Importante a gente saber que aqui, antes de instrumentos musicais, é quando você está falando sobre você tocar o instrumento musical. Quando eu falo, por exemplo, eu comprei um piano, só se eu for especificar, eu comprei o piano que era da minha tia. Beleza, aí você vai usar o, mas não em outras situações, é um piano. Aqui é que eu tô falando do play, ó. He can play the piano. I used to play the flute, tá? Quando a gente está falando de superlativo e comparativo especial, a gente ainda vai ter uma aula sobre isso, mas eu já vou adiantando. Quando eu falo de comparativo, perdão, de superlativo, eu falo ele é o mais inteligente. Cara, óbvio que eu vou ter o superlativo com o uso do the. Então, he is the most intelligent. E quando eu falo de comparativo especial, eu tenho um comparativo em inglês que eu falo assim, quanto mais eu como, mais gordo eu fico. Então, esse é um comparativo, mas tem o uso do the. Por exemplo, the more I eat, the fatter I get. Então, novamente, eu tenho o superlativo aqui, perdão, o artigo definido sendo usado. Aqui é um comparativo especial. E esse daqui, ó, superlativo, ele é o mais inteligente. Eu não tenho como falar ele é mais inteligente que quem? Aí eu vou estar usando uma comparação e não o superlativo. Beleza, ainda vamos continuar, que ainda tem mais um pouquinho sobre superlativo. Como eu falei, sobre artigos definidos. Como eu falei, é bastante coisa quando eu falo de artigos definidos. Vamos fazer o seguinte, vamos parar um pouquinho, banheiro, xixi, beber água, valeu? Vamos lá?